Irmã rica rouba herança e humilha pobre, mas Deus a castiga com a miséria. No vilarejo de Riacho Seco, no meio de uma caatinga nordestina, viviam duas irmãs que nasceram do mesmo ventre, mas pareciam ter vindo de mundos diferentes. Carmen, a mais velha, casou-se com um comerciante próspero da cidade e vivia numa casa grande, com móveis finos, roupas caras e uma vida de luxo que fazia inveja a todos. Já Lina, a caçula, ficou no sertão, casada com um trabalhador humilde, vivendo numa casinha simples de taipa, com o básico para sobreviver, mas com um coração tranquilo e uma fé inabalável em Deus. As duas irmãs tinham perdido os pais há alguns anos, e o velho, Antônio, pai delas, deixou uma herança modesta, porém significativa. Uma pequena propriedade com alguns hectares de terra, boa 3 vacas, leiteiras, algumas galinhas e uma quantia em dinheiro guardada num envelope lacrado. Antes de morrer, chamara as duas filhas e disse com voz fraca, mas firme: dividam tudo meio a meio. Carmen, você já tem sua vida feita, mas ajude sua irmã. E Lina, trabalhe essa terra com amor, que ela vai te sustentar. Mas Carmen nunca aceitou aquela divisão. Para ela, Lina não merecia metade de nada. Eu que estudei, que me casei bem, que fiz escolhas certas, pensava com amargura: por que dividir com uma irmã que nunca saiu do lugar? A ganância começou a crescer em seu coração, como um espinho venenoso, sufocando o que restava de amor fraternal. Poucas semanas após o enterro do pai, Carmen voltou ao vilarejo com ar de superioridade. Chegou numa caminhonete nova, reluzente, com roupas da cidade e óculos escuros caros. Foi direto à casa de Lina, que a recebeu com alegria genuína, oferecendo café e bolo de milho feito com as próprias mãos. Carmen, que alegria te ver, mana. Senta, vou pegar o café. Mas Carmen não tinha ido ali para confraternizar. Sentou-se como se estivesse num trono e foi direto ao assunto. Lina, vim resolver a questão da herança, conversei com um advogado e descobri que papai tinha dívidas antigas que precisam ser pagas. Você sabia disso? Lina piscou, confusa. Dívidas? Papai nunca falou nada. Pois é, Carmen continuou com um sorriso falso. Você não entende dessas coisas. Mas eu, que tenho estudo, descobri tudo. E como já tenho meus recursos, vou ficar com a terra e os animais para pagar essas dívidas. Você pode ficar com alguns móveis velhos. Já é alguma coisa, não é? Lina sentiu o coração apertar. Aquilo não estava certo. Ela conhecia o pai, Carmen. Papai sempre foi cuidadoso com dinheiro. Tem certeza? Pode me mostrar os papéis? Carmen se levantou, irritada. Você está duvidando de mim, da sua própria irmã? Vim te avisar por educação, mas não preciso da sua permissão. Já resolvi tudo no cartório. E assim foi. Carmen, usando sua influência e contatos na cidade, manipulou documentos e transferiu toda a herança para seu nome. Usou papéis falsos, subornos e a ignorância de Lina sobre leis. Em poucos dias, terra, animais e até o dinheiro do pai passaram para as mãos de Carmen. Lina ficou com quase nada, menos apenas algumas panelas velhas e uma cômoda quebrada. O vilarejo ficou indignado. Isso não está certo, dizia seu Raimundo. A Carmen roubou a própria irmã, cochichava Dona Zefa. O velho Antônio deve estar se revirando no caixão, comentou o padre. Mas ninguém tinha poder para reverter aquela injustiça. Carmen tinha dinheiro e influência. Lina tinha apenas sua fé e dignidade. A ganância de Carmen não parou. Não bastava roubar a herança. Ela precisava mostrar que era superior. Meses depois, anunciou uma grande festa para comemorar seus 20 anos de casamento e convidou toda a família, incluindo Lina. Lina pensou em não ir, mas João, seu marido, a convenceu. Vai, mulher. Quem sabe vocês se reconciliam. Com um coração pesado, Lina aceitou. Costurou um vestido simples com retalhos, lavou o rosto com sabão de coco e prendeu os cabelos num coque modesto. Não tinha muito, mas estava limpa e digna. A festa de Carmen era suntuosa. Havia mesas repletas de comida fina, garçons servindo bebidas em taças de cristal, música ao vivo e decoração luxuosa. Entre aquela opulência, Lina se sentia deslocada. Ficou num canto, tentando não chamar atenção, comendo discretamente um pedaço de bolo. Foi então que Carmen a viu, mas não sentiu compaixão, apenas desprezo. Tomada por uma vontade de exibir superioridade, pegou uma taça, bateu com uma colher chamando atenção e, quando todos olharam, apontou para Lina. Pessoal! Gritou com risada cruel. Quero apresentar minha irmãzinha Lina. Vejam o vestido feito de retalhos. Que charme! As pessoas riram, algumas constrangidas, outras com crueldade. Olhem os sapatos surrados. E esse cabelo? Parece que não vê um salão há anos. A risada aumentou. Lina sentiu o rosto queimar.
mas manteve a dignidade. As lágrimas vinham, mas ela se recusava a deixá-las cair ali. Carmen, embriagada pelo próprio veneno, aproximou-se. Essa aqui é o exemplo perfeito de quem não soube fazer nada da vida. Casou com um pobretão, vive numa casinha de barro, não tem classe, não tem nada. Virou-se para Lina. Ainda bem que papai deixou tudo para mim. Você não saberia o que fazer com a herança, não é? O silêncio foi pesado. Alguns desviaram o olhar. O marido de Carmen, Ricardo, tentou intervir. Carmen, pare, já bebeu demais. Ela o afastou. Cala a boca, sei o que faço. Lina, com a voz trêmula mais firme, finalmente falou. Que Deus te perdoe pelo que está fazendo. Você roubou o que era meu? Isso eu posso aceitar. Mas me humilhar assim mostra que você perdeu algo mais valioso, sua humanidade, e saiu de cabeça erguida, mesmo com lágrimas escorrendo. Carmen assistiu e sentiu algo estranho no peito, mas logo afastou o sentimento e voltou a rir com os convidados. Achava que tinha vencido. Mas naquela mesma noite, algo mudou. Ricardo, cansado dos excessos da esposa, tomou uma decisão. Esperou a festa acabar, esperou Carmen dormir e na manhã seguinte entregou-lhe os papéis do divórcio. Não aguento mais. Você se transformou num monstro. Quero o divórcio e vou levar metade de tudo. Carmen acordou com ressaca e desespero. Tentou argumentar, mas Ricardo estava decidido. Já tinha advogados, provas das extravagâncias dela e, pior, provas da fraude da herança. Se ela não aceitasse, ele levaria tudo à justiça e ela poderia ser presa. Apavorada, Carmen aceitou. Em semanas, perdeu metade da fortuna na divisão de bens. A casa grande teve que ser vendida para pagar dívidas que Ricardo revelou. O comércio estava no nome dele e também foi levado. E os castigos continuaram. Os investimentos dela faliram. O sócio fugiu com o capital restante e muitas joias compradas ao longo dos anos se revelaram falsificações quando tentou vendê-las. Como uma tempestade da caatinga, a ruína completa de Carmen começava a se formar. Os amigos ricos desapareceram quando o dinheiro acabou. As portas que antes se abriam agora se fechavam. Pela primeira vez, Carmen começou a entender o significado de estar sozinha, sem apoio, sem nada. Mas ainda faltava o pior. Comente. Qual castigo você daria para uma irmã que rouba e humilha a própria família? Os meses seguintes foram uma espiral de desgraças para Carmen. Depois de perder a casa, o dinheiro e o marido, teve que se mudar para um apartamento pequeno e decadente nos arredores da cidade. Mas nem isso durou muito, sem renda fixa e sem habilidades práticas. Afinal, passar a vida sendo sustentada e nunca precisara realmente se esforçar, logo não conseguiu pagar nem um aluguel modesto. O senhorio, cansado de promessas, a despejou numa tarde quente de setembro. Carmen se viu na rua com apenas 2 malas e algumas bugigangas de sua antiga vida de luxo. Tentou pedir ajuda aos velhos amigos, mas todos tinham desculpas prontas. Ligou para primos distantes, que não a receberam, até o padre da cidade. Embora compassivo, só pôde oferecer uma refeição e algumas palavras de conforto, já que a casa paroquial não tinha espaço. Sentada numa praça com as malas ao lado, Carmen olhou para as próprias mãos, antes bem cuidadas, com unhas pintadas e anéis de ouro. Agora, ásperas, sem joias, tremendo de fome e medo. Tornara-se exatamente aquilo que zombara em sua irmã. Uma mulher pobre, sem recursos e dependendo da caridade. A ironia era tão amarga que ela não sabia se ria ou chorava. Naquela noite, dormiu num abrigo para pessoas em situação de rua. O colchão fino no chão duro, o cheiro de mofo e suor, os roncos ao redor, tudo aquilo era um pesadelo para alguém acostumada a colchões importados e lençóis de seda. Carmen chorou silenciosamente, lembrando de cada momento cruel que infligira à irmã. Deus está me castigando, pensou no escuro. Está me mostrando exatamente o que fiz com Lina. E pela primeira vez em anos, rezou de verdade. Senhor, pequei. Fui cruel e orgulhosa. Perdoa essa pecadora. Me ajuda a sair desse buraco. Mas as semanas passaram e a situação só piorava. Conseguiu alguns trabalhos temporários, mas sua falta de experiência e o orgulho ferido a faziam desistir rápido. Passou fome real, não aquela de dieta, mas a fome de quem não come há dias. Suas roupas elegantes tornaram-se farrapos. O cabelo, antes tratado, ficou opaco. A pele, antes hidratada, ficou ressecada e envelhecida. Um dia, olhando-se no reflexo de uma vitrine, Carmen não reconheceu a mulher cadavérica e suja que via. Era a imagem perfeita da miséria que tanto desprezara. E naquele instante de clareza brutal, compreendeu.
Não era a pobreza material que a destruía, mas a pobreza de espírito que sempre tivera. Sua arrogância, ganância e falta de compaixão eram as verdadeiras causas de sua ruína. Depois de 3 meses nas ruas, magra como um galho seco e desesperada, Carmen tomou a decisão mais difícil da vida. Juntou as últimas moedas e comprou uma passagem de ônibus para Riacho Seco. Voltaria ao vilarejo onde tudo começou, onde sua irmã vivia. Não sabia se Lina receberia, mas não tinha mais para onde ir. Era sua última esperança. O ônibus chegou numa tarde de sol forte. Carmen desceu com a sacola esfarrapada e caminhou pelas ruas de terra batida. As pessoas não a reconheciam como poderiam. A mulher, orgulhosa e bem vestida, havia virado um espectro ambulante. Caminhou até a casinha humilde de Lina. Parou diante do portão. Suas pernas tremiam. O coração parecia querer sair do peito. E se ela me mandar embora? Pensou. E se rir de mim? E se me tratar como eu a tratei? Seria justo, mas não tinha escolha. Respirou fundo e bateu a porta. Lina estava preparando a janta quando ouviu a batida. Ao abrir, viu aquela mulher destruída e não a reconheceu de imediato. Pois não, em que posso ajudar? Só quando seus olhos se encontraram algo clicou. Carmen, Carmen desmoronou, caindo de joelhos. Lina, me perdoa. Eu imploro. As palavras saíam entre soluços. Fui horrível. Te humilhei. Deus me castigou e eu mereci tudo. Lina ficou paralisada por um instante. A raiva veio, lembrou da herança roubada, da humilhação na festa, das noites chorando pela traição. Mas, ao olhar para aquela mulher destruída, viu não a irmã cruel, mas a criança com quem brincara no quintal, a adolescente com quem dividia segredos, e viu ali o que Jesus ensinou sobre perdão. Se eu não perdoar minha própria irmã arrependida, como posso pedir perdão a Deus? Pensou. E a raiva se dissolveu. Ajoelhou-se e a abraçou apertado. Levanta, mana. Entra. Você está em casa? Carmen chorou ainda mais, agora de alívio. Você me perdoa? Mesmo depois de tudo? Eu te perdoo, Lina disse com voz embargada. Deus me deu forças para isso há muito tempo. Eu só esperava você voltar e levou a irmã para dentro. João, o marido de Lina, também ficou chocado, mas a acolheu sem julgar. Naquela noite, Lina preparou um banho morno, deu roupas limpas e serviu comida farta. Carmen comeu chorando. Isso aqui é a melhor comida da minha vida, melhor que todos os banquetes que dei. Nos dias seguintes, Carmen contou tudo. Lina ouvia em silêncio, às vezes triste, mas sempre com compaixão. E quando a confissão terminou, disse: fique aqui o tempo que precisar. Essa casa é pequena, mas tem espaço para amor e perdão. Quanto à herança, já nem penso nisso. Deus me deu muito mais: paz de espírito, família e fé. Carmen ficou morando com a irmã. No começo, era difícil, o orgulho ferido, a vergonha, o medo de ser um fardo. Mas aos poucos, aprendeu. Aprendeu a trabalhar na roça, cozinhar comida simples, lavar roupa, cuidar das galinhas e, mais importante, aprendeu humildade verdadeira. Com o tempo, recuperou um pouco da saúde e da dignidade. Não voltou a ser rica, mas descobriu algo mais valioso: paz de espírito. Trabalhava duro ao lado da irmã. E todas as noites, agradecia a Deus pela segunda chance. Quase um ano depois, ajudando Lina a estender roupa, disse: mana, passei a vida achando que dinheiro era tudo. Humilhei você por ser pobre. Mas agora entendo. Você sempre foi rica e eu sempre fui pobre. Rica de amor, fé e bondade. Eu era pobre de espírito. Deus precisou me tirar tudo para eu aprender. Lina sorriu e segurou sua mão calejada. O importante é que você aprendeu. E estamos juntas de novo. Não como eu rica e você pobre, ou o contrário, mas como irmãs iguais diante de Deus. A história das irmãs logo se espalhou pelo vilarejo. O padre a citava nas homilias. Carmen pecou, mas Deus a ensinou. Lina sofreu, mas perdoou. Essa é a essência do cristianismo. As pessoas passaram a cumprimentar Carmen com respeito. Vocês são exemplo, diziam. Carmen nunca esqueceu as lições. Tornou-se uma mulher simples, trabalhadora e grata. Anos depois, quando Lina adoeceu, foi Carmen quem cuidou dela dia e noite. É o mínimo que posso fazer? Dizia, mas Lina apenas sorria. Não existe dívida entre irmãs. Existe amor. A grande lição que a Caatinga ensina é simples. A verdadeira riqueza não está